Conversamos a partir de agora, aqui em conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com Marcos Vasconcelos. Ele que é o presidente da ASAL, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas. Mas como explicar o que seja ASAL? Essa pergunta a gente repassa exatamente para Marcos Vasconcelos. Marcos, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. E aí, como é que você poderia explicar para o nosso telespectador do que se trata a ASAL? O que é, na verdade, a ASAL? Olá, Flávio, a todos os alagoanos que nos assistem. A ASAL é a Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas. Ela atua em 4 segmentos, é o de transporte intermunicipal, no saneamento, na energia e, nesse caso, depois que a nossa antiga CEAL foi federalizada, ela passa a exercer o papel da ANEEL, que é a Agência Federal da Energia Elétrica. Então, nós cumprimos essa descentralização da agência federal. E o gás. Então, são esses 4 segmentos que nós atuamos, regulando, e a pessoa entenda por regulação é a fiscalização, a mediação, nas questões tarifárias também, enfim, todo um processo de acompanhamento, diria, o ente fiscalizador de cada segmento desse. Marcos, como é que se dá essa regulação, essa fiscalização? Olha, desde a fiscalização dos serviços prestados, por cada órgão desse segmento, a questão econômica, tarifária, do transporte, por exemplo, da questão da Algás, da tarifa do gás também, mesmo modo da Casal, e fiscalizando os serviços. A ASAL ela tem um serviço de ouvidoria que é para o cidadão consumidor, muito eficiente, e a gente quase que na sua totalidade dá uma resposta concreta de fiscalizar e uma posição da agência em relação àquele serviço reclamado. Vamos falar agora mais um pouco mais especificamente em relação à energia elétrica. Qual é o papel de vocês de fato? Vamos supor como é que vocês atuam? É preciso que o consumidor entre em contato com a ASAL ou a própria ASAL já tem essa atribuição por conta própria? Não, a própria ANEEL, ela nos dá, vamos dizer assim, a delegação e nos impõe algum tipo de fiscalização. Evidentemente que há em cima de uma reclamação, ouvidoria, e a própria ouvidoria da ANEEL, que você pode fazer direto a reclamação à Agência Federal. Então, recentemente nós chegamos a aplicar uma multa de mais de R$200 mil na Eletrobras, aqui em Alagoas, e foi ratificada pela ANEEL, e a gente vem cumprindo o papel, sabendo que é um problema, a situação da empresa a nível de Alagoas é muito difícil, todo o Brasil sabe disso, sobretudo os alagoanos, então a gente tem essa preocupação de ter essa eficiência, essa eficácia na fiscalização do serviço da Eletrobras em Alagoas. E essa multa tão alta, R$200 mil, você deveu a quê? É porque são momentos recorrentes também, há todo um procedimento, toda uma tabela, a partir do momento que é recorrente aquele problema, isso vai entrando num percentual lá de infração e que determinada já pela agência, não é pela ASAL, e sim pela agência federal, e aí a gente cumpre. O ato da infração é nosso. Essa questão do valor, do aceito ou não, é da agência federal. Bem, vamos supor que uma determinada comunidade esteja questionando a Eletrobras, a antiga CEAL, por conta da falta constante de iluminação. Essa comunidade pode ou deve recorrer à ASAL ou diretamente à empresa? Se tratando, hoje, a nível de Maceió, tem a questão da CIMA também, tem a questão municipal, é importante, mas essa reclamação, esse pleito chegando na ASAL, com certeza a ouvidoria saberá encaminhar aquele reclamante para o canal que diz respeito àquela reclamação. Marcos, e com relação à questão da bandeira tarifária, isso é uma questão que diz respeito a vocês ou já vem decidido de Brasília para ser aplicada nos estados? Não, já vem pela agência, eu diria, Flávio, para o cidadão alagoano ele entender bem, no caso da energia, é uma terceirização da fiscalização. Essa é com base. Então, a gente não tem, é muito limitada a nossa atuação do ponto de vista, assim, de decisão.
nós somos orientados a esse convênio com o Estado de Alagoas e esses contratos de ações que a ANEEL nos dá. Então, como ela não tem a fiscalização aqui no Estado, ela terceiriza, que a gente chama descentraliza, através da ASAL, no caso da energia. Essa correção muito elevada que vem acontecendo em relação às tarifas de energia elétrica no Brasil inteiro, Alagoas naturalmente está incluída nesse contexto, isso aí a ASAL não tem o que fazer. Não, absolutamente quanto a isso não, e sim em relação à fiscalização. Isso é uma questão política federal e que, infelizmente ou felizmente, a gente não tem muito como atuar nisso aí. No que diz respeito à questão da água, né? Abastecimento da água, qual é essa tarefa, esse papel que faz a ASAL? Aí sim a ASAL ela tem a obrigação e o dever de regular a questão da tarifa da água. Estamos, inclusive, nesse momento atual, nós estamos fazendo uma revisão tarifária, a primeira, inclusive, que está sendo feita, e aí a gente leva em conta um cenário de investimento, de passivo, de ativo, é todo um processo de auditoria, enfim, e a gente faz essa revisão. Nós estamos, eu acho que a partir de, ou talvez mais uns 30 dias, haveremos de finalizar essa revisão, como estamos fazendo também, como se faz todo ano, aí o gás também coincidiu de estar na mesma época da CASAL, dessa revisão tarifária. A fixação da correção, essa é a atribuição da ASAL? Sim, também, nos dois casos, né? Do gás e da água. No caso, volto a repetir, da energia, é porque é a federação. Nós somos uma agência reguladora dos serviços públicos do Estado de Alagoas. No caso, a CASAL, no caso, ao gás. Marcos, há cerca de 2 meses, mais ou menos... Perdão, e o transporte, né? Há cerca de 2 meses, mais ou menos, houve até um certo pânico em relação a uma mancha que surgiu no Rio São Francisco, né? E a ASAL deslocou uma equipe para lá. Qual foi o papel da ASAL em relação a essa questão? Isso, Flávio, é uma preocupação minha. Eu assumi no dia 9 de março e a gente vem fazendo um trabalho com muito afinco nessa questão da CASAL, porque até então não tinha sido feito um trabalho com profundidade, né, para que você mergulhe, para usar um termo do segmento, nessa situação da CASAL, que não é fácil, uma situação difícil, por conta de um histórico aí que não nos cabe aqui avaliar nesse momento, mas eu acho que é preciso sim a ASAL cumprir o papel, não só na questão de vazamento, aquele ocorrido específico, mas também nas contas públicas, né? Que a CASAL é uma empresa pública e para isso tem que ter toda uma transparência. As pessoas precisam entender o que representa a CASAL, o que vale a CASAL também, e cobrar. Aquela questão ela está sendo discutida ainda, a Chesf tem um envolvimento ali direto, né? E a ASAL, nesse caso aí, está cumprindo um ritual de acompanhamento. Ela fiz questão de estar presente, junto com o IMA também, a nível do Estado, e a nível federal com a Chesf. Nós estamos acompanhando, vamos participar ativamente quando for colocada aquela situação, que eu acho que não vai se repetir, mas é nossa obrigação acompanhar e, ao final do resultado, a gente se posicionar também. Bom, já que estamos falando de CASAL, vocês têm alguma coisa a ver com essa polêmica que foi criada há pouco tempo também, entre a CASAL e o governo do Estado? Aliás, entre a Prefeitura e o governo do Estado por conta de um vazamento de dejeto aqui na bacia da Ponta Verde, Jatiuca. Veja bem... Vocês entram nessa polêmica? A Prefeitura, o prefeito Rui Palmeira, me parece que reativou, criou a agência de saneamento. Pouca gente sabe, mas ela existe, já tem a pessoa que vai responder, que é o doutor Leonardo, uma pessoa muito competente, foi da ASAL, diretor, inclusive, da ASAL. Então, a questão municipal vai passar para Maceió, na verdade, né? Ela já está, na verdade,
estão se estruturando para isso. A gente acompanha, o que eu estive com o doutor Leonardo, inclusive, eu acho que tem que haver uma parceria da ASAL com a agência municipal, porque, evidentemente, vamos estar juntos, quer seja na capacitação, na troca de experiência. Ele, como uma pessoa que foi da ASAL do Estado, tem uma visão já bastante ampla. Eu acho que vai ser um somatório aí de forças para que eventos como esse seja melhor fiscalizado, melhor apurado. E as soluções, né, Flávio? Porque eu acho que fomos vereadores em Maceió, essa questão do saneamento não é de agora. Me lembro que a gente já em 88 discutia aquele plano de saneamento da cidade. E tem que se discutir. A questão baixa da cidade é uma coisa gravíssima, gravíssima. Se não tiver responsabilidade, os efeitos serão terríveis para a cidade de Maceió. Marcos, com relação ainda à questão da Casal, a ASAL, ela tem também esse poder de multar a Casal? Tem. Em que situação, por exemplo? Diversas. Não cumprimento, por exemplo, de normas. Não cumprimento. É um reajuste mal aplicado, indevido no seu tempo. Houve um erro agora, recentemente, inclusive, no reajuste, e já foi publicado no Diário Oficial como fato consumado. E naquela ocasião, se eu não me engano, 27%, mais ou menos isso, me perdoe se eu não precisar exatamente o número, e nós revimos isso e passou a ser um aumento de 15 alguma coisa. Enfim, essa é a função da ASAL, por isso que ela tem essa função de regular e fiscalizar também. A ASAL tem ganhado destaque, né? Muitas vezes, às vezes nem em termos positivos, mas em termos de crítica, principalmente no que diz respeito ao transporte coletivo. Mas esse é um assunto que a gente conversa daqui a pouco, logo depois do intervalo. Voltamos à conjuntura na entrevista com Marcos Vasconcelos, que é o presidente da ASAL, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas. Marcos, como a gente deixou no ar no final do bloco anterior, a questão mais polêmica que, pelo menos no meu entender, né, que diz respeito à ASAL, é quanto ao transporte coletivo, principalmente ao transporte intermunicipal. Quais são assim, as normas principais, por exemplo, para essa questão de regulamentação de vans? Alagoas, a nível nacional, ela é um exemplo na questão do transporte complementar, que são as vans, para que as pessoas entendam, porque isso já tem algum tempo, uma necessidade hoje, não tem como não imaginar esse tipo de transporte, e ele está interligado ao ônibus convencional. O que a ASAL fiscaliza e regula é o transporte intermunicipal, que é feito pelo complementar, que são as vans, aquelas maiores e menores, os micro-ônibus também, e o convencional, que mais antigo, que a gente já identifica melhor. Então, é um segmento tensionado, porque a questão da mobilidade, eu acho que isso é um assunto mundial, acho que é o grande assunto daqui para frente, junto com a questão do meio ambiente e a água, né, nesse setor, e realmente não é fácil, é complicadíssimo, há um fator político nisso aí, importante, porque ele tenta, de alguma forma, interferir, você tem que ter muito equilíbrio e bom senso. Estamos terminando um trabalho que estava em aberto, que eram 2 licitações do transporte complementar. Isso é importante que você feche esse sistema, né, para você ver o tamanho dele, para você ter ideia. Hoje, vamos fechar agora, terminamos em julho, eu acho que vai fechar em torno de 1.200 permissionários só do complementar, para você ter uma ideia. Esse envolvimento, a responsabilidade de um sistema desse, com todas as suas nuances, né, suas dificuldades. Estamos num ano de crise, a questão econômica, financeira da tarifa. Eu acho que é um desafio fantástico. Não é fácil, mas vamos, se Deus quiser, Flávio, avançar nesse sistema. Eu acho que
Temos aí pelo menos 3 anos para entregar bem melhor do que a gente recebeu, no que tange a questão legal, na sua legalidade, com todas as questões legais que diz respeito a licitações tal, terminadas, né, concluídas, e a gente procure dar uma qualidade melhor para o transporte, né? A questão da mobilidade é do dia a dia. Se você, mesmo indiretamente, você tem alguma ligação com a mobilidade, né? Porque é uma pessoa, uma secretária sua que trabalha, um irmão, é um parente, é um amigo, é um funcionário, enfim. Você, de alguma forma, se não é um usuário direto, você depende desse transporte. Isso é bom a gente ter bem claro e saber da responsabilidade que isso requer. Bom, se o cidadão quiser entrar nesse ramo, se ele quiser comprar um veículo, uma van, por exemplo, e quiser entrar nesse ramo, é possível? É com a licitação pública, né, Flávio? Que é uma concessão pública, né? O transporte público. Então, você tem que ter essa concessão do Estado, quando diz respeito à questão intermunicipal, e municipal, quando é uma questão do município. Então, não vejo não será tão fácil uma nova licitação, num médio espaço de tempo aí, porque nós temos que organizar primeiro isso vai levar um tempo. Eu costumo dizer, depois que assumi a SAL, eu estou consertando uma bicicleta e pedalando ao mesmo tempo. Isso é meio complicado. Então, requer um tempo, paciência, muito equilíbrio. E não vejo, por enquanto, nenhuma perspectiva de novas concessões, né? O que vai precisar de ajustes, né? Que você faça em um local, em uma região, em um município. Isso sim, mas concessão através da licitação, acho que logo não vamos ter, não. E quem tem uma van para esse tipo de serviço e pretende adquirir outra? Como é que faz? Não pode, né? Aí, no caso, vai ser agora, tem um prazo que está estipulado para ser empresa jurídica individual, mas aí ele não pode ter 2 linhas, né? Não tem como, ele tem que ter apenas uma concessão, é individual a concessão. A concorrência foi individual, então não pode. E quanto ao transporte turístico, a gente vê muitos ônibus, a gente vê muitas vans, micro-ônibus. Perfeito. E cada vez mais. Pessoas que adquiriam um veículo, daqui a pouco tem 3, 4, isso também depende de vocês. Perfeito. Isso é uma discussão que vinha há anos dos outros governos, a quem cabia essa fiscalização, essa regulação, e nós entendíamos já quando assumimos que seria a SAL, até porque já cabe a ela do intermunicipal, do transporte, e foi definido agora, há 15 dias, isso é uma notícia, inclusive, em primeira mão, que a SAL fará essa fiscalização, essa regulação do setor, que é importantíssimo, que lida, como você sabe, como eu sei que militei também no setor do turismo, lida com um segmento importantíssimo, né, do Estado, do ponto de vista econômico. E a gente vê, o sindicato me reclama isso, são empresas e carros até, Flávio, eu fiquei abismado, de outro Estado, que vem para Maceió, faz o serviço sem pagar imposto, sem nenhuma obrigação com o Estado. E muitas vezes veículos que não têm nem condição de trafegar. Nem condição, exatamente. Então o sindicato, eu procurei o sindicato, são pessoas amigas nossas lá, desse setor que a gente tanto admira, né, e respeita, e vamos começar o cadastro já esse mês, de todos os que fazem o transporte, das empresas, muitas ideias para o envolvimento da hotelaria toda, enfim. Eu acho que tem que se ter um carinho, eu fiquei assim abismado em não ter uma fiscalização de um setor tão importante. A gente passa aí pela orla, nas portas dos hotéis, vê todo tipo de carro, porque aí você tem que exigir também as condições para que o usuário, o turista que nos visita, ele seja bem servido. E eu acho que tem que entrar o trade como um todo nessa discussão, para que a gente tenha esse bom serviço e não mate essa galinha dos ovos de ouro, que é a indústria sem chaminé, que é o nosso turismo. Marcos, no governo passado, houve, em algumas oportunidades, grandes polêmicas entre taxistas do interior e a direção da ASAL. Sobre essa circunstância de muitas vezes se traz um passageiro para Maceió e aqui em Maceió ele não pode mais contratar, vamos chamar assim, nenhum passageiro, teria de voltar vazio para o interior. O que é que tem em termos de legislação que normatiza essa questão? Isso aí, excelente pergunta essa sua, Flávia.
A concessão para o táxi, ele é da prefeitura. O trânsito e o transporte municipal, a responsabilidade é da prefeitura, ou seja, em Maceió, da prefeitura de Maceió, Arapiraca, enfim, da prefeitura de Arapiraca. O transporte intermunicipal, aí sim, volto a dizer, é uma concessão do Estado. Então, é inconstitucional o taxista, que é lá de Atalaia, querer fazer o transporte intermunicipal. Ou seja, Atalaia, Maceió, Maceió, Atalaia. O que pode existir e que deve existir, que é constitucional, é o fretamento. Então, você contrata um táxi para vir de Atalaia a Maceió, resolver e voltar. É específico o fretamento. Ele aqui não pode contratar mais ninguém para voltar. Não, porque aí ele vai entrar numa seara, ele passa a fazer um transporte intermunicipal. É uma questão lógica e clara. E fica esse conflito, e aí vem a questão econômica. Regular, Flávio, é contextualizar também a economia nesse processo. Então, quando eu digo o clandestino... E a questão social também. Social, né? Contextualiza ela. Porque se eu permitir aqui, se eu favorecer aqui, ou abrir em cima desse outro setor, é um abraço de afogados, né? Quer dizer, vai ser ruim para quem não está regular e péssimo para quem está regular. Então, tem que ter esse bom senso, esse equilíbrio, entendeu? Tem que ter ordem. Isso é uma coisa, senão não funciona setor nenhum. Marcos, e com relação ao gás natural, quais são, vamos chamar assim, as principais demandas? Olha, o gás, o governador Renan Filho anunciou logo no início que é um projeto de governo a questão do gás. Ele está levando a Arapiraca, é um projeto, inclusive nessa revisão, quando nós analisamos o pleito da empresa, no caso da Algás, vem o investimento, vem os gastos, tudo faz com que a gente avalie essa questão tarifária. E nós estamos, como eu te falei, vivendo exatamente nesse momento isso. Eu acho que para o Estado de Alagoas é de uma importância fantástica. Eu conversei muito com o governador na sexta-feira e não é só dar um aumento ao gás, é importante que ela veja a questão do valor, da competição com os outros estados. Eu acho que isso é fundamental. A Algás é um exemplo para o Brasil enquanto empresa. É bom que os alagoanos saibam disso. Agora, evidentemente que o Estado é sócio, tem os seus sócios privados lá na Algás, e a ASAL não tem distinção. Ela fiscaliza como se privado fosse ou se público fosse, como é a Casal em 100%. Bem, pressão política existe? Existe. É diária. Você sabe, a gente tem uma vinculação com a política muito grande. Eu conheço, graças a Deus, muita gente, forças políticas, políticos, e a gente recebe da melhor maneira, mas não dá nesse setor em absoluto para você abrir 1 centímetro, Flávio, que é muito técnico e você não tem condição de atender naquilo que... O limite, eu sempre digo, olha, o limite aqui é a legislação. Afora disso, infelizmente, é uma agência eminentemente técnica, ela é política porque lida com esses entes públicos todos, mas dentro de uma legislação técnica, então não há meio termo. Então, aos meus amigos sempre eu brinco, olha, vou atender no que me permitir até o que a lei permite. Fora disso, infelizmente, não dá. Realmente lá não se faz política, essa política partidária é impossível, seria muita irresponsabilidade. Bom, sem citar nomes naturalmente, mas você poderia dar pelo menos uns 2 exemplos de como é que se dá essa pressão política? Não, é porque no caso do transporte, bem específico, todo transportador intermunicipal ele é de uma cidade lá do interior. Se é de uma cidade, ele é eleitor, ele tem algum vínculo. A cidade menor, todo mundo se conhece, ele conhece o vereador, o prefeito, o deputado, então ele já vai naquele pedido, o deputado, o prefeito liga, preocupado. E muitos ligam para tentar corrigir realmente. Porque é complicado, o transporte é complicado. O próprio prefeito ele tem interesse em resolver a questão. Então, a gente explica, eu recebo todo mundo, não tem questão partidária lá, recebo e explico. A gente convence porque mostra a questão técnica. Aí eu acho que todos podem não sair satisfeitos, mas convencidos que a gente procura seguir essa linha técnica. Não há outra maneira senão essa.
Bem, nós agradecemos a Marcos Vasconcelos, que já foi inclusive vereador aqui por Maceió, foi candidato a vice-prefeito de Maceió, e hoje é presidente da ASAL, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. E muito obrigado também a você por nos acompanhar.